Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Estamos aqui agora para mais uma oração da noite, para que nós juntos possamos conversar com o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo, como temos feito todas as noites, e depois disso possamos dormir em paz e segurança, crendo que Deus estará nos protegendo. Todas as noites nós estamos aqui com um propósito de oração, e o propósito dessa noite é muito importante, é nos orarmos por crescimento espiritual. E se você ainda não faz parte desse grupo de oração, eu te peço agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, para que cada vez mais pessoas conheçam a respeito da palavra de Deus, para que cada vez mais pessoas sejam um caráter transformado, e assim todos nós estejamos prontos para que quando Cristo vier, possamos morar com Ele nos céus eternamente. Esse é o meu desejo e por isso eu criei esse canal, com o intuito de nós crescermos e nos prepararmos para o céu. Se você também tem esse propósito, faça isso. Divulgue essas mensagens nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, para que cada vez mais pessoas alcancem a verdade. E o texto que nós vamos refletir hoje é um texto maravilhoso e muito conhecido. E se encontra em João, capítulo 16, versículo 8. E diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus queridos irmãos, esse texto aqui está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, é tudo em nossas vidas. Sem Ele, nós não podemos e não conseguimos fazer nada. E aqui Jesus estava conversando com os discípulos, dizendo para eles que Ele ia ir para o Pai, ia fazer moradas para nós, mas Ele não nos deixaria sozinhos. Ele nos enviaria o Espírito Santo, que seria o nosso Consolador, que iria nos guiar em toda a verdade, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E de fato é isso mesmo que Ele faz. Nós, para termos alcançado a misericórdia de Deus, nós, para termos entregado o nosso coração a Deus, e hoje estarmos levando essa mensagem, e hoje estarmos orando, e hoje estarmos estudando a Bíblia, e hoje estarmos indo à igreja, e hoje termos nos batizado, foi graças ao Espírito Santo de Deus que convenceu o nosso coração de que esse era o caminho que devíamos seguir. E nesse momento o Espírito Santo está convencendo muitas outras pessoas do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo que um dia há de vir. Mas aí está na mão das pessoas, se vai aceitar ou se não vai aceitar. Nós que estamos aqui nessa noite orando juntos, meus queridos irmãos, nós aceitamos esse chamado de Deus e nós estamos aqui para crescermos espiritualmente. Primeiramente, o Espírito Santo nos convenceu que nós éramos pecadores, que nós precisávamos nos arrepender dos nossos pecados, que precisávamos nos batizar, entregar a nossa vida a Cristo Jesus e agora começar uma nova vida. Esse foi o primeiro passo que nós demos com a ajuda do Espírito Santo. Mas a vida espiritual é uma caminhada. A cada dia nós temos que buscar crescer cada vez mais, ao ponto de nos tornarmos parecidos, semelhantes a Cristo, não igual a Cristo. Porque Cristo era santo, nós não somos santos até que Ele volte e nos transforme. Então nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, vamos pecar cada vez menos, mas vamos continuar sendo pecadores. Mas esse crescimento, ele precisa continuar. E para nós crescermos espiritualmente, meus queridos irmãos, precisamos do Espírito Santo. Nós precisávamos do Espírito Santo para que ele nos convencesse do nosso pecado, e agora nós precisamos ainda muito mais para crescermos espiritualmente. Se nós não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, se nós não buscarmos o Espírito Santo a cada dia, se nós não clamarmos pelo Espírito Santo, nós não vamos crescer espiritualmente. Nós vamos parar no caminho. A vida espiritual, meus queridos irmãos, não é salvo uma vez, salvo para sempre. Nós temos que buscar essa salvação todos os dias. Todo dia eu tenho que buscar Cristo. Todos os dias eu tenho que buscar o Espírito Santo. Todos os dias eu tenho que negar as minhas vontades. Todos os dias eu tenho que negar aquilo que eu gosto para fazer a vontade de Deus. E para nós compreendermos qual é a vontade de Deus, para nós podermos deixar os nossos pecados, o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos prazeres por esse mundo, precisamos do Espírito Santo. E o que mais acontece entre nós cristãos é que nós não buscamos o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo diariamente. Isso acontece com muita frequência. Eu falo isso por mim mesmo. A cada dia eu tenho que lutar porque muitas das vezes eu não estou com ânimo e nem vontade de clamar pelo Espírito Santo. Lucas 11, versículo 5, Jesus conta a parábola do amigo importuno. E esse amigo iria na casa do outro amigo à meia-noite para pedir 3 pães para ele, porque ele teria um amigo que estava chegando de viagem. E aí Jesus fala que se ele não emprestasse os 3 pães, ele ia importunar ele até que ele ia emprestar tudo, ia dar tudo que ele tinha. E aí Jesus segue dizendo no versículo 9, quem pede, dar-se-vos-á.
buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E o ensinamento que Jesus queria passar para os discípulos e também para nós nessa parábola é que nós devemos importunar a Deus pedindo o Espírito Santo. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí Jesus vai explicando, e no final desse texto, ele fala que Deus está muito afim de dar o Espírito Santo para aqueles que pedem, que buscam e que insistem. Eu vou fazer um vídeo específico somente sobre a parábola do amigo importuno, porque essa parábola é um ensinamento muito importante que Jesus nos passa. O Espírito Santo, meus queridos irmãos, está à disposição de todos. E nós precisamos do Espírito Santo em tudo em nossa vida. Nós não conseguimos fazer nada sem o Espírito Santo. Então, meus irmãos, é somente nós pedir, é somente nós clamar, é somente nós insistir, e Deus dará para nós o Espírito Santo. Nós temos que importuná-lo, assim como esse amigo importunou o outro amigo. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós não temos tempo para pedir o Espírito Santo. Nós não temos tempo para estar com Deus. Nós não gostamos de pedir o Espírito Santo. Muitas das vezes nós não gostamos nem de orar, nem de conversar com Deus. Não gostamos de estudar a Bíblia, não gostamos de ir à igreja, não gostamos de estar na presença de Deus, e aí então não vamos crescer espiritualmente. E eu sei que isso acontece porque isso acontece comigo, mas nós temos que pedir a Deus sabedoria. Eu sempre ensino aqui nos vídeos que nós devemos orar a Deus com sinceridade, falar a Ele aquilo que nós estamos passando e aquilo que nós estamos sentindo. Se nós não temos desejo de pedir o Espírito Santo, nós temos que falar a Ele. Pai, eu não tenho vontade de pedir o Teu Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo é tudo que eu preciso, mas eu não gosto de pedir. Eu não quero estar na Tua presença, eu não gosto de orar. Me ajude a pedir mais pelo Espírito Santo. Ao invés de nós estarmos pedindo por bênçãos materiais, ou curas, ou por outras pessoas, primeiramente nós temos que pedir o Espírito Santo para nós. Muitas das vezes nós queremos salvar outras pessoas, e isso é importante. Muitas das vezes nós queremos orar por outras pessoas, e isso é importante. Mas muitas das vezes nós oramos pelos outros, fazemos pelos outros, mas não pedimos para nós mesmos. Precisamos do Espírito Santo para aí sim estarmos cheios dele, e aí sim orarmos para o outro. E aí sim queremos ajudar as outras pessoas. Mas primeiro precisamos dele para nós. E por isso, meus queridos irmãos, eu decidi criar essas noites de oração, para que nós juntos pudéssemos orar pelo Espírito Santo, orar por transformação do caráter, orar por crescimento espiritual. E aqui todas as noites nós vamos orar com um propósito. E se você nessa noite decidiu que precisa pedir mais do Espírito Santo, precisa clamar mais pelo Espírito Santo, necessita do Espírito Santo em sua vida, mas não consegue pedir, nós vamos orar juntos. Se você entendeu que o Espírito Santo é tudo o que precisamos, que é Ele que nos convence do pecado, que é Ele que nos convence dos nossos erros, que é Ele que nos convence da justiça de Deus, do juízo, Ele faz tudo, e sem Ele nós somos nada, somos mortos espiritualmente. Se você se convenceu disso, vamos orar juntos, vamos clamar pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, mas que não fique só nessa noite, que peçamos a Deus, Pai, me dê sabedoria, me ensina a orar, Pai. Me ensina a pedir aquilo que vai ser útil para a minha vida espiritual. Porque muitas das vezes nós oramos, mas oramos em vão. Oramos, que nem diz Tiago, para esbanjar nos nossos prazeres. Oramos por coisas materiais, oramos por curas, oramos até por outras pessoas. Como eu já disse e repito, é importante, mas não oramos para ter o Espírito Santo em nossa vida. É isso que precisamos primeiramente, ter o Espírito Santo em nossa vida. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado e engrandecido seja o Teu nome, Pai querido. Te damos graças, Pai, porque o Senhor nos concede mais uma noite de vida, mais um dia o Senhor nos concedeu, nos deu o alimento, nos deu a saúde, o Senhor nos cuidou, o Senhor nos protegeu, estamos aqui todos juntos para orarmos por crescimento espiritual, Pai. Obrigado, Senhor, porque ainda temos tempo, nós temos a oportunidade de estarmos aqui Te buscando, estarmos aqui aprendendo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus paciente. Só temos a engrandecer, exaltar o Teu nome por o Senhor ser tão bom para nós. Aprendemos aqui, Pai, que precisamos do Teu Espírito Santo para tudo em nossa vida. É o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. E sem Ele não somos nada. Eu preciso do Espírito Santo. Quem está aqui comigo orando precisa do Espírito Santo. E por isso estamos aqui clamando, Pai. Nos ajude a clamar cada vez mais pelo Teu Espírito Santo. Batiza com Teu Espírito Santo as nossas vidas.
que a partir dessa noite possamos entender que não podemos ficar um dia sequer sem pedir o Espírito Santo. Traga isso à nossa mente, que lembremos, eu preciso pedir do Espírito Santo durante o meu dia. Traga à nossa mente para que a gente peça a Ti, Pai. Que nós possamos nos esforçar, nos dedicar, nos empenhar, porque sem o Senhor não conseguimos nem orar, nem conversar contigo. Até para isso precisamos de Ti, Pai. Nos ajude, cuide da nossa noite, nos ajude a descansar, a dormirmos bem, protege-nos com os Teus anjos. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, se vocês gostaram do vídeo dessa noite, eu peço mais uma vez, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe. Porque sempre que isso acontece, o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e ele passa a divulgar para mais pessoas. Também eu peço que vocês compartilhem nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, para que mais pessoas conheçam a respeito da palavra de Deus, mais pessoas sejam transformadas e assim Cristo possa logo voltar nas nuvens do céu para nos buscar. Porque ele disse em Mateus 24,14, será pregado o evangelho do reino por todo mundo, então virá o fim. Então vamos juntos levando essa mensagem. Uma boa noite a todos, meus queridos irmãos. Fiquem todos com Deus.